Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra. A liturgia da palavra é veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana, no mundo inteiro. É a mesma liturgia para todas as celebrações de cada dia. Vamos parar um pouquinho nos nossos afazeres diários. Neste momento, você vai ficar só com o foco em Deus. Deus nos fala, liturgia de 12 de março de 2020, quinta-feira, segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa. No rito da celebração temos o ofício do dia. Nesta segunda semana da Quaresma, quinta-feira, 12 de março de 2020. Antífona da entrada. Provai-me, ó Deus, e conhecei meus pensamentos. Vede se ando pela vereda do mal, e conduzi-me no caminho da eternidade. Salmo 138, versículo 23. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos do 5º ao 10º. Isto diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor, como os cardos do deserto. Ele não vê chegar a floração, prefere vegetar-se na secura do ermo, em região salobra e desabitada. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca da umidade e, por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Em tudo é enganador o coração, e isto é incurável. Quem poderá conhecê-lo? Eu sou o Senhor, que perscruto o coração e provo os sentimentos, que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 1º, versículos do 1º ao 2º, do 3º ao 4º, 6º, refrão, Salmo 40, versículo 5a. É feliz quem a Deus se confia. Todos. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos,
Ao contrário, são iguais à palha seca, espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. Repitamos, é feliz quem a Deus se confia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 16, versículos de 19 a 31. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Felizes os que observam a palavra do Senhor de reto coração e que produzem frutos até o fim perseverante. Até o fim perseverante. Lucas capítulo 8, versículo 15. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Vamos então ao Evangelho. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E, além disso, há grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se convencer. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada do Santini. É o Antônio Carlos Santini quem escreve. Ele é liderança da comunidade católica Nova Aliança. O e-mail dele é santini@novaalianca.com.br. Púrpura e linho. Lucas 16, versículos de 19 a 31. Estamos em pleno ambiente da Palestina romana. Na época, os tecidos de púrpura vinham da Fenícia, na região de Tiro e Sidônia, onde se produzia a tintura extraída de um molusco do Mediterrâneo, o murex.
Já os tecidos de linho eram importados do Egito. Nada que estivesse ao alcance do homem comum. Verdadeiros luxos da elite. Deste modo, com duas rápidas pinceladas, púrpura e linho, o evangelista São Lucas denuncia o refinado padrão de vida do ricaço. Na reluzente escadaria de mármore da mansão, disputavam o espaço as chagas e os cães. E o pobre Lázaro, a única personagem nas parábolas de Jesus que mereceu um nome próprio, a tal ponto que seu nome passou a ser usado como sinônimo de leproso. Mesmo no interior do Brasil, os hospitais para os enfermos do mal de Hansen eram conhecidos como lazarentos, ou lazaretos. Lá dentro, esplêndidas festas, dentro da mansão do rico. Fausto e desperdício. Cá fora, miséria e fome. Mas era uma situação provisória, como tudo mais nesta vida. Esta vida provisória, temporária, passageira. Afinal, todos morrem um dia, ricos e pobres. Também estes morreram. Epulão e Lázaro. E a situação se inverte. Este último repousa no seio de Abraão. Metáfora para nosso céu. Aquele geme no inferno em tormentos. A linguagem simbólica da parábola apenas indica que os fossos que cavamos neste mundo temporal permanecem intransponíveis na eternidade. As pontes que não estendemos nesta vida são impossíveis na outra. Vendo baldadas suas tentativas de obter algum alívio em suas penas, o ricaço pede que seus irmãos, são outros 5 vivendo a mesma vida, recebam um aviso do além-túmulo. Uma mensagem assim meio espírita. Teria, pensa ele, a capacidade de chocar e despertar aqueles indiferentes. De qualquer modo, o pedido do condenado não chega a ser atendido. Afinal, seus irmãos já receberam inúmeros recados e foram repetidos avisos ao longo da história de Israel. Moisés e Isaías ficaram roucos de tanto gritar, mas não foram ouvidos. Ora, se nem mesmo a lei e os profetas conseguiram amolecer os corações de pedra, nenhum fantasma o conseguiria. A lição é bem clara. Nossa indiferença diante dos mais necessitados pode custar muito caro. E mais, o pobre que convive conosco é exatamente quem pode nos dar o passaporte para o céu. Olha, esta última frase é muito importante, hein? O pobre que convive conosco é exatamente quem pode nos dar o passaporte para o céu. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. A ti, Senhor, o pobre se encomenda. Salmo, capítulo 10, versículo 14. Agora tem um texto do padre Antônio, o padre Evaldo César de Souza, sobre o santo do dia. O padre Evaldo é missionário redentorista e escreve para o site a12.com. Eu gravo aqui para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Da minha parte, podem divulgar livremente, hein? Porque foi Jesus quem mandou. Ide pelo mundo e evangelizai. O que de graça recebestes, deem também de graça. 12 de março de 2020. Vamos lá, vamos ao santo do dia com o texto do padre Evaldo. 12 de março é dia de São Gregório de Nissa. O nome de Gregório de Nissa aparece sempre associado ao seu irmão Basílio e é de outro Gregório.
o de Nacianzo. Os três são conhecidos como padres capadócios. Olha aí, esse início do texto. O nome de Gregório de Nissa aparece sempre associado ao de seu irmão Basílio e ao de outro Gregório de Nazianzo. Os três são conhecidos como padres capadócios. Gregório de Nissa pertencia a uma família tradicionalmente cristã. O pai era um católico, um retórico estimado, e a mãe era uma mulher de muita fé e piedade. O avô de Gregório teve a honra de sofrer o martírio e sua irmã mais velha, Macrina, foi mais tarde canonizada. A família de Gregório de Nissa buscou zelar pela formação dos seus filhos, tanto que enviou o seu primogênito, São Basílio Magno, para estudar em Constantinopla e Atenas, berços culturais da época. Olha só. Com o retorno de Basílio, este recebeu a missão de formar seu irmão mais novo nas artes da cultura clássica. Gregório não foi apenas um bom discípulo, chegou a ultrapassar seu irmão, apesar de nunca ter tido a oportunidade de estudar em um dos grandes centros culturais do período em que viveu. Gregório de Nissa queria dedicar-se ao magistério, mas no ano 372, o imperador Valente decidiu enfraquecer o poder eclesiástico na região através da divisão da Capadócia em duas partes. Percebendo de imediato o ardil do imperador Basílio, que nessa época já era bispo de Cesareia e exercia grande influência em toda a região, decidiu agir rápido e nomeou novos bispos para a nova Capadócia, e entre eles estava Gregório. Era a providência divina alterando os rumos da vida de nosso santo. Mesmo contrariado em seus planos, Gregório assumiu com todo o amor a missão que Deus lhe confiou. O povo de Nissa, cidade da região central da Capadócia, reconhecia nele um bom pastor à imagem de Jesus Cristo. Entretanto, alguns hereges tramavam contra sua vida e em 376 conseguiram que ele fosse expulso e exilado de Nissa através de falsas acusações de inexatidão na contabilidade de sua diocese. Depois de 2 anos com a morte do imperador Valente, Gregório retornou a Nissa, onde foi recebido triunfalmente pelo povo. Ficou conhecido em sua época por sua fé inabalável, uma profunda cultura teológica e vastíssima ciência, e isso capacitava-o primorosamente para empreender, mesmo após a morte do irmão, uma verdadeira cruzada contra os hereges, especialmente os arianos. Como bispo, soube encontrar uma linguagem simples e direta para apresentar ao seu rebanho ensinamentos concretos, ao mesmo tempo em que escrevia com profundidade teológica poucas vezes vista. São Gregório de Nissa participou de inúmeros sínodos e concílios, entre os quais merece destaque o concílio de Constantinopla, em 381. Foi dele o discurso de abertura, e os demais bispos entusiasmaram-se com suas palavras cheias de vigor, temor a Deus e amor à Igreja de Cristo. Em 394 assistiu pela última vez a um sínodo, pois pouco tempo depois veio a falecer. Reflexão. São Gregório de Nissa abraçou com todas as forças a vontade de Deus e soube vivê-la de modo exemplar, num tempo em que ser cristão era ter de enfrentar não só imensos desafios, mas até mesmo a própria morte, se necessário. Destacou-se não só pela prática heróica das virtudes e pelo santo exemplo de vida, mas também porque recebeu de Deus uma missão toda particular e de extrema importância para as gerações cristãs futuras. A missão de meditar, rezar e escrever acerca dos mistérios salvíficos para a edificação de toda a igreja de ontem e de hoje. Pensemos hoje nos homens e mulheres que se dedicam ao estudo da teologia e peçamos a Deus que lhes cumule com muita sabedoria. Oração. Rezemos. Deus de bondade,
auxiliai-nos na busca da verdade e dai-nos, a exemplo de São Gregório de Nissa, a sabedoria e o esforço em conhecer os vossos mistérios. Que nossa fé seja esclarecida e iluminada pela luz do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica, meus amigos e amigas, que significa a paz de nosso Senhor. Shalom Adonai. El Shaddai, expressão hebraica também, significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá, acredite. El Shaddai, creia e espere no tempo do Senhor. No tempo do Senhor, Ele proverá. O tempo do Senhor, o Kairos, e não no nosso tempo, o cronológico, o Cronos. O tempo de Deus é diferente do nosso. E a expressão de São Paulo apóstolo, Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus, é a segunda vinda de Cristo Jesus. Quando Ele voltar, vai nos levar para a eternidade. Para isso, peçamos perdão de nossos pecados, nos arrependamos e acreditemos que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai e é Filho e é Espírito Santo. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. O apóstolo Paulo disse isso. As tribulações de agora, o sofrimento de agora, isso não será nada quando formos para o paraíso com Jesus Cristo, com o Pai e também com o Espírito Santo e todos os nossos irmãos que se arrependerem e pedir perdão dos pecados. Estaremos com santos e anjos, com Maria, com São José, com São Paulo, com São Pedro, com todos os santos. Shalom, a paz.